O deputado Reinaldo Stefanes, da Tribuna, alertou sobre a situação econômica e política do Brasil, mostrando como o governo Lula vem empobrecendo a população e tende a continuar piorando a situação do país. O deputado disse: este governo talvez seja um dos piores da história do país. Está levando milhões de brasileiros à miséria, gerando inflação, desemprego e tantas outras coisas ruins. O deputado lembrou que uma parcela excessiva da população recebe Bolsa Família e que o governo as incentiva a continuar na dependência do Estado. Ele apontou que agora o governo propõe cortar custos, retirando os benefícios dos mais necessitados. Ele explicou que a proposta inclui cortar benefícios para doentes e disse: isso é o que o governo quer fazer nesse pacote de ajustes fiscais. É um absurdo o que eles querem aprovar na semana que vem. Nós temos que derrubar essa parte que não faz sentido de ser colocada em vigor no país. Isso é um prejuízo para quem precisa e para quem sofre com uma doença, que vai ter o benefício cortado indevidamente. Reinaldo Stefanes expôs a situação econômica do país e alertou sobre a manipulação de dados pelo IBGE que maquia a realidade. Ele disse: há uma manipulação de informações absurda. A inflação vai estourar, os juros vão subir. As nossas empresas não vão poder investir porque vai custar muito caro o dinheiro para investir. O Brasil vai ter que arrochar, porque daqui para frente é ladeira abaixo. O deputado lamentou: tudo isso fora as questões morais, porque neste governo só há coisas indecentes. Ainda, em conluio com o Supremo, o governo faz uma espécie de ditadura no país. Pessoas estão indevidamente presas e o ministro Alexandre de Moraes está sempre descumprindo a lei, sendo vítima, promotor e juiz, o que a lei não permite. Há milhares de pessoas sendo condenadas a 20 anos de cadeia. Anistia já! O deputado teve o microfone desligado ao defender os presos políticos. Obrigado, presidente Pompeu de Matos. Esse governo talvez seja um dos piores da história do país. Está levando milhões de brasileiros à miséria e gerando inflação, desemprego e tantas outras coisas ruins. A verdade é que tem 54 milhões recebendo auxílio através do Bolsa Família. E o sucesso de um programa social nunca deveria ser pela quantidade de pessoas que estão no programa, mas pela quantidade de pessoas que deixam, que arrumam um emprego, que melhoram a renda, que melhoram a vida. E com esse governo isso não acontece. Ou melhor, agora eles querem até cortar custos, diminuindo pessoas que recebem os benefícios, como o BPC, benefício de prestação continuada, que é para pessoas com doenças raras como autismo, pessoas muito idosas, e que agora eles querem dificultar o acesso ao benefício, assim como querem cortar o benefício da isenção do imposto de renda para quem recebe esse benefício porque tem câncer, porque tem AIDS, porque tem um problema sério no coração, porque tem esclerose múltipla, porque tem Parkinson, porque tem Alzheimer e tantas outras doenças raras. Isso é o que o governo quer fazer nesse pacote de ajustes fiscais absurdo que eles querem aprovar semana que vem. Nós temos que derrubar essa parte que não faz sentido de ser colocada em vigor no país. É um prejuízo para quem precisa, para quem sofre com uma doença e vai ter um benefício cortado indevidamente. Nós temos hoje no país o dólar a 6,15, com perspectiva do ano que vem de bater, meu caro JP do Maranhão, R$ 7 ano que vem. Mais de R$ 7. Isso significa que os preços da comida vão ficar mais cara, significa que é difícil arrumar emprego. E a outra manipulação que tem é a questão do desemprego no Brasil. Uma piada que dizer que só tem 7 milhões de empregados no Brasil. O IBGE está manipulando dados. Eles tiram quem não procura emprego há 3 meses, eles tiram. Quem recebe qualquer benefício do governo, como BPC, Bolsa Família e outros, que são mais de 60 milhões de pessoas, eles tiram do dados.
Ou seja, um país que tem dezenas de milhões recebendo benefícios sociais não são considerados desempregados. É uma manipulação de informações absurdas. A inflação vai estourar, o juro vai subir, as nossas empresas não vão poder investir porque vai custar muito caro o dinheiro para investir. Ou seja, o brasileiro tem que se arrochar, porque daqui para frente é ladeira abaixo. Fora as questões morais, esse governo só tem coisas indecentes e ainda em colúnio com o Supremo, fazendo uma espécie de ditadura no país. Pessoas indevidamente presos, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, sempre descumprindo a lei, sendo vítima, sendo o promotor e sendo o juiz, o que a lei não permite. E nós temos milhares de pessoas sendo condenadas a 20 anos de cadeia. Anistia já, porque essas pessoas que foram se manifestar. Muito obrigado, presidente. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Lima. É a disciplina militar, presidente. Agradecer aí a oportunidade.
Presidente, esse ano de 2024, a oposição teve muito trabalho. Um trabalho praticamente impossível de ser realizado, né, Luiz? Que é de impedir que o Brasil se destrua na velocidade em que está acontecendo. E final de ano é tempo de retrospectiva, né? Eu queria fazer essa retrospectiva de todo o ano, mas o meu tempo aqui não é possível. São só 3 minutos, então eu fiz das últimas semanas. E é impressionante, Ícaro, como que uma bomba do governo atropela a outra dia após dia. A gente não tem nem tempo de fiscalizar aquilo que está acontecendo hoje, porque amanhã já tem outro problema. Itamaraty solicita 200 milhões para pagar despesas de Lula em Nova York e evitar despejo de embaixadas. Governo Lula diz que dívida pode ficar 81% acima do PIB. Brasil não assina declaração contra violações de direitos humanos na Venezuela. Ora, logo Lula, do PT, direitos humanos na Venezuela, cadê a manifestação? Com Lula, setor público registra déficit de 21 bilhões em agosto. Bloqueio de 13 bilhões no orçamento pelo governo Lula atinge principalmente saúde e cidades. Governo Lula dribla regras de transparência, afirma Folha. Governo deve gastar quase 4,5 milhões com copeiros e garçons para a FUNAI. Mercado vê piora da inflação neste ano e projeta alta de juros em 2025. Governo Lula vai gastar 450 milhões em compras de terras para o MST. Estatal paga bônus de até 84 mil para figuras ligadas a Lula. Estatais sofrem o maior rombo do século sobre o governo Lula. Governo Lula, estatais devem fechar 2024 com o maior rombo em 15 anos. Telebrás admite pedalada e diz que rombo em 2025 pode ultrapassar 184 milhões. Governo Lula incinera quase 11 milhões de vacinas vencidas. Vacinas vencidas! Preço da carne dispara. Pô, isso aí prejudica o mais pobre. Preço da carne dispara e puxa a inflação de alimentos. Contas do governo têm rombo de 105 bilhões no acumulado de 2024. Governo Lula gasta mais do que arrecada. Com 58 milhões de doses descartadas, desperdícios de vacinas, aumenta 22% no governo Lula. Itaipu destinou 15 milhões para o Janja Palusa e a cúpula do G20 social. Vou precisar de mais um minuto só, presidente. Novo avião de Lula pode custar 1,5 bilhão aos cofres públicos. Lula volta a mentir sobre a fome no Brasil durante a abertura do G20. Lula lidera o declínio da democracia e da economia na América Latina, afirma Washington Post. Janja humilha Elon Musk e cria de crise diplomática na China. A gente já está até esquecendo, é tanta coisa ruim, né? Sob o comando de Lula, a degradação da Amazônia atinge o pior nível em 15 anos. Pela primeira vez da história, governo Lula quer usar cerca de 40 bilhões de 8 fundos nacionais para fechar rombos no orçamento. Lula chega à metade do governo com os mais pobres, sitiados pela inflação. Eu vou encerrar aqui, presidente, em respeito ao tempo, mas é uma pequena parte do resumo. É impossível a gente criar expectativas de 2025 ser melhor do que 2024. Só mais 30 segundos, presidente. Ser melhor do que 2024. Infelizmente, é a mesma turma incompetente que vai estar lá. A você, cidadão brasileiro, se tem fé, bota o joelho no chão, peça a Deus para assumir a rédea desse país, porque isso aqui, ó, é o norte do que ainda vem pela frente. Mas não perca a esperança não, porque senão fica ainda pior. Obrigado, presidente.